ESG, Ambiental, Social e Governança. Essa sigla está em toda a parte, né? Basicamente, é um conjunto de boas práticas sobre como uma empresa deveria operar de forma ética e sustentável. Mas, vamos ser sinceros, para muita gente, isso soa meio abstrato, né? Uma coisa meio vaga. Bom, hoje a gente vai desmistificar isso. Vamos ver como o ESG, quando aplicado do jeito certo, com método, deixa de ser só um conceito bonito no papel e se transforma em valor real. Valor que dá para medir. Vamos entender como isso funciona na prática. E olha só, tudo começa com uma verdade bem humana, que está nessa frase aqui. O nosso cérebro simplesmente não foi feito para decidir bem sob pressão. Quando o bicho pega, quando tem barulho, medo, a gente entra em modo de sobrevivência. E aí, decisões que parecem ótimas no calor do momento podem ser péssimas. Agora, imagina isso no mundo dos negócios, que é pura pressão constante, especialmente para lidar com temas tão complexos como sustentabilidade. E é exatamente aí que muitas iniciativas bem intencionadas acabam morrendo na praia. A vontade de fazer a coisa certa, ela existe. Só que sem um processo claro, sem um mapa para navegar nessa complexidade toda, essa boa vontade se perde. Fica claro que o problema quase nunca é a intenção, é a falta de método. Então, vamos focar no X da questão. Antes mesmo de falar de ESG, a gente precisa entender o desafio central. Como tomar boas decisões em ambientes que são, por natureza, super complexos. E uma das soluções que surgem para isso é a tal da mediação ESG, ou MESG. E aqui está o pulo do gato. O foco é todo no processo. Não é uma listinha de tarefas para dar um check, é um método de verdade para organizar a conversa e fazer todo mundo concordar com os critérios antes de bater o martelo na decisão. O processo, como a gente vê aqui, segue uma ordem bem lógica. Primeiro, a mediação, que é onde se definem as regras do jogo. A partir daí, a gente passa a analisar os impactos. Primeiro o ambiental, depois o social. E por fim, a governança vem para amarrar tudo, garantindo que tudo seja transparente e que a empresa aprenda com o processo. É uma estrutura que força a clareza. E sabe no que isso resulta? Numa ferramenta incrivelmente prática. A decisão de uma página. É genial. Em vez daqueles relatórios gigantes que ninguém lê, um documento só. Uma página que deixa tudo preto no branco. Quem é responsável pelo quê, quando as coisas vão acontecer e, principalmente, como o sucesso vai ser medido. Isso sim é transformar método em ação. Ok, ter um método claro e ferramentas que funcionam é um belo começo. Mas isso nos leva à pergunta de US$ 1 milhão. Na prática, isso funciona? Focar de forma estruturada em ESG dá retorno de verdade para uma empresa gigante, global? Para responder isso, nada melhor do que olhar para um caso real, de uma empresa que é líder no que faz. Então, vamos conhecer a empresa C? Ela é uma potência na indústria de baterias elétricas. E o mais importante, ela não só fala de ESG, ela vive isso. A empresa mantém uma classificação AA, que é uma das mais altas que existem, ano após ano. Vamos ver o que os dados dela têm para nós contar. Certo. Então, como é que o ESG na prática cria valor de verdade? A pesquisa nesse caso aqui apontou para 4 caminhos bem claros. A análise encontrou 4 grandes avenidas por onde o ESG gerou valor para essa empresa. Primeiro, melhorou os produtos. Segundo, fortaleceu a reputação. Terceiro, abriu portas para novos mercados. E, por último, facilitou o acesso a dinheiro, a financiamento. Vamos olhar cada um desses pontos de perto. Primeiro caminho, o produto. Olha só esse gráfico. A linha azul é o investimento da empresa C em pesquisa e desenvolvimento. Veja como ela dispara na frente dos concorrentes. Isso não é só gasto, é investimento em qualidade. O investimento que permite que ela cobre preços até 20% mais altos que a média do setor. Segundo caminho, a reputação. Ao cuidar dos riscos de ESG de forma proativa, a empresa conseguiu reduzir, e muito, as multas e outros problemas com a lei. Isso não só economiza uma grana, mas constrói aquela imagem de marca forte, sabe? Uma marca em que as pessoas confiam. Terceiro, novas oportunidades de negócio. Ter um foco em sustentabilidade fez a empresa enxergar o futuro. Esse gráfico aqui mostra o crescimento esperado para o mercado de reciclagem de baterias. Olha essa curva subindo. É uma oportunidade de negócio gigantesca, que nasceu de uma necessidade do planeta. E o melhor, a empresa C não ficou só olhando a oportunidade passar. Ela foi lá e agarrou. A receita da unidade de reciclagem deles quase triplicou em só 2 anos. Isso é o ESG virando dinheiro no caixa, na veia. E por último, mas super importante, financiamento.
Por ser muito transparente e ter uma governança de primeira, a empresa C conseguiu acesso a mais investidores e com condições melhores. Ou seja, boas práticas de gestão abrem portas no mercado financeiro. Tá. E no fim das contas, qual o resultado de tudo isso? Esse slide aqui mata a charada. No gráfico de pizza à esquerda, a gente vê o domínio de mercado da empresa C. Impressionante. Agora olha para a direita. A linha laranja é o retorno sobre o patrimônio da empresa, sempre lá em cima, bem acima da média do setor, que é a linha cinza. Não tem como negar a conexão, né? Liderar em ESG está diretamente ligado a um desempenho financeiro superior. Então, o que a gente tira disso tudo é que uma coisa leva a outra. Um bom processo leva, invariavelmente, a um bom desempenho. E isso nos força a mudar completamente a forma como a gente enxerga o ESG. Ele deixa de ser visto como um custo para ser visto como um motor que gera valor. Deixa de ser só sobre cumprir regras e passa a ser sobre estratégia de negócio. E talvez o mais importante, deixa de ser uma tarefa chata de preencher relatório e vira um método para tomar decisões melhores. O sucesso dessa empresa C não foi sorte, não foi um acidente. Foi o resultado direto de uma abordagem metódica, transparente, bem estruturada. Exatamente os princípios que a gente viu em um framework como o MESG. Um bom resultado, no fim, é a consequência de um bom processo. E aí fica aquela reflexão, né? Imagina se toda grande decisão de negócio, toda mesmo, tivesse que passar por um filtro desses. E se o impacto nas pessoas e no nosso planeta fosse um critério obrigatório, central, desde o comecinho de qualquer discussão? No fundo, tudo se resume a essa ideia. Uma ideia simples, mas muito poderosa. A qualidade das nossas decisões define o serviço que a gente presta ao mundo, às pessoas, ao futuro. Decidir bem é a forma mais fundamental de servir.